Boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores que estão presentes nessa reunião da Comissão Temporária Especial de Revisão Legislativa. Quero destacar aqui no plenário a presença do vereador Kaminski, que é o relator dessa comissão, eu, vereador Nicola, presidente, vereador Obadias, o secretário, vereador Salésio Lima, membro da comissão que está no plenário. E online nós temos os vereadores Zairo, Giovana Mondardo, Manuel Rosengue e Miguel Pierini, também que estão presentes nessa reunião. Também fazem parte da comissão o vereador Jair e o vereador Paulo Ferrarese, que devem entrar no decorrer da reunião. Quero agradecer a presença da doutora Ana Cristina Flores Youssef, procuradora-geral do município, que já está presente também na sala, dos fiscais da fiscalização do Departamento de Fiscalização Tributária, o Fernando Colete e o Pedro Lopes ou Lopes? Só confirma ali, se puder confirmar no chat, aí fica melhor ainda, além do Luiz Fernando Cascais. E o Jimmy, que já entrou aqui também, o Jimmy Brígido, que é chefe do Departamento de Fiscalização Urbana. Apenas fazendo um breve resumo da nossa comissão. A comissão foi instituída no início de março, Pedro Gironde Lopes, é Lopes mesmo. Então, obrigado. Apenas fazendo esse resumo, a nossa comissão ela tem o objetivo de fazer uma revisão legislativa em Criciúma, principalmente focando onde nós podemos ajudar o empreendedor, o cidadão criciumense na revogação, consolidação, aprimoramento da legislação criciumense e buscando realmente olhar essas quase 8 mil leis que Criciúma já editou na sua história, buscando de forma, até mesmo, a gente poderia buscar uma a uma, só que ia ficar um trabalho muito extenso para uma comissão temporária, muito difícil para uma comissão temporária. Então nós estamos buscando a sociedade civil organizada, os grupos organizados de Criciúma, e nesse caso o executivo também, para darem sugestões à comissão de matérias que nós podemos depois fazer debate de mérito. Então a nossa intenção na reunião de hoje, por exemplo, em outras reuniões, vereador Paulo Ferrarese chegando na comissão também, colocou aqui, vereador Nicola, não estamos conseguindo lhe escutar, mostra microfone fechado. Se puder olhar lá para... porque para mim está o microfone fechado, Patrícia, mas o retorno está indo pelo contato TV Câmara, que aparece aí dentre os contatos que estão no chat, o TV Câmara é o que dá o retorno. Cascais está me ouvindo bem, Jimmy está me ouvindo bem, se puder o Jimmy dá ok, Cascais deu ok. Perfeito. Doutora Ana está me ouvindo bem, agora? Não, ainda não está com o retorno. Se puder entrar... Eles vão verificar então a situação da doutora Ana, do retorno para a doutora Ana. Pode tentar ligar o microfone, só pedir para ela falar alguma coisa para a gente ver se... Patrícia, tá me ouvindo agora? Espera aí, deixa eu confirmar aqui. O resto da sala está recebendo, só... Chamar, né? O restante, o Jimmy respondeu, o Cascais respondeu... Eu estou falando para eles que pode ser o volume da televisão. Boa tarde, gente. Estão me ouvindo? Sim. A gente não escuta vocês, mas a gente já pediu auxílio aqui. O volume está 37 da TV. Está bem alto. Não, mas tá pode ser o do computador. Pode ser o volume do computador. Com certeza a caixa de som dela, porque nós ouvimos ela. Nós ouvimos, né? Nós ouvimos ela. E o restante da sala... Deixa eu só aguardar para resolver esse problema técnico da doutora Ana. Se todos não estivessem ouvindo, provavelmente seria um problema nosso, mas eles estão nos ouvindo. O vereador Isaac, por exemplo, está ouvindo. O Miguel Pierini também já saiu. Vocês sim, né? Só a Ana que não está ouvindo? Sim. O Zé já fez, já configurou o som? Configurou?
Vereador Zário, está nos ouvindo, vereador? Tudo certo? Sim, tranquilo. Ok, obrigado. Patrícia, está ouvindo agora? Agora sim, doutora? Perfeito, obrigado. Então, agora já estão ouvindo. Como eu estava resumindo, o nosso objetivo, a gente já fez reunião com o setor do comércio, CDL, Sindilojas, os shopping centers, já ouvimos sindicatos de trabalhadores, já ouvimos a SIC, já ouvimos a OAB, eles trouxeram sugestões de revisão legislativa importantes para os setores, né? Também tem o espaço aberto no site da Câmara para o cidadão também dar sugestões para a comissão, e no dia de hoje a gente reservou para ouvir a Procuradoria-Geral do Município, a Fiscalização Tributária e a Fiscalização Urbana em sugestões que vocês podem dar para a comissão de revisão legislativa, de mudança legislativa, de aprimoramento legislativo que possa ser feito pela comissão. Então nós vamos abrir a oportunidade para que vocês falem aos vereadores, depois o vereador Kaminski, que é o relator, pode fazer alguns questionamentos, os vereadores presentes na comissão também podem fazer algum questionamento, alguma dúvida que possa surgir. A nossa ideia não é fazer debate de mérito nesse momento, porque o mérito depois vai ser feito pela comissão a partir do mês de junho, que é quando a comissão começa a se debruçar sobre os temas que estão sendo trazidos. A nossa ideia não é passar das 4 horas, então é realmente vocês trazerem esses tópicos. Se puderem depois passar, inclusive, por meio de um ofício ou por meio de tópicos para a gente, fica mais fácil para o vereador relator depois organizar esses processos para a gente poder dar o encaminhamento dos méritos. Mas, de qualquer forma, nós vamos estar anotando os destaques que vocês passarem a nós. Então eu quero passar a palavra primeiro para a doutora Ana Cristina Flores Youssef, que é a Procuradora-Geral do município, para que faça esses apontamentos também, desses apontamentos, e depois, se houver necessidade, os vereadores fazerem seus questionamentos também. Mas é para ser muito simples, nada muito formal, mas realmente trazer essas sugestões de revisão legislativa importantes que a Câmara pode mobilizar. Doutora Ana. Boa tarde a todos. Primeiro, parabéns, vereador Nicola, pela iniciativa. Eu acho que um ordenamento jurídico no município que seja limpo, vamos dizer, né? Que obedeça à Constituição é muito mais fácil para todos nós trabalharmos, tanto para aquele que é o fiscal e que vai nos exigir, né, enquanto Poder Executivo, quanto para o Poder Executivo executar da melhor maneira possível. Nós estamos fazendo um levantamento, começamos pela lei orgânica do município, então eu gostaria de encaminhar, ainda pode ser até o final da semana, as proposições que nós teríamos para modificação para debate da comissão, né, da qual nós podemos também, se necessário, explicar melhor porque cada proposição, elas são relativas principalmente a exigências de quórums diferenciados, qualificados, para projetos de lei que são de iniciativa de lei ordinária. Nós temos bastante casos assim nas nossas leis. Nós temos casos... Vocês me escutam bem? Tá um pouco estridente. Se a doutora puder trocar de lugar com a Patrícia, talvez facilite, porque fica mais próximo do microfone e não precisa falar... Então, e se tirar a máscara, talvez facilite, doutora Ana, para ficar mais limpo também. Então, só retornando um pouquinho. Principalmente, melhorou? Então, principalmente seria a questão das exigências de quórum diferenciado ou qualificado para legislações que, na verdade, necessitam de iniciativa por lei ordinária. Esse é um dos pleitos que nós gostaríamos de apresentar. Outras questões nós temos, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem específico para vocês, porque eu enfrentei agora, semana passada, numa ação de cumprimento de sentença. Nós temos uma lei que trata sobre a concessão dos serviços de táxi, só que o STF agora, por meio de licitação, o STF, de 2017 para cá, ele sepultou essa questão no sentido de que as concessões não são concessões, porque o serviço de táxi não seria um serviço público, e sim seria um serviço de utilidade pública. E que, portanto, ele teria que ser autorizado
ou permitido. Então, eu gostaria que a gente participasse, que a gente conversasse junto para modificar essa legislação ou revogar aquela e a gente pensar numa melhor para os taxistas, porque, de certa forma, tem que ter esse credenciamento para a segurança daquele e como eu sei de utilidade pública, para que o município também saiba quem são, né, os taxistas, qual é o ponto que vai ser ocupado, mas não por licitação. Isso é bem importante para a gente. Essa lei, ela exige uma licitação que a STF já disse que não é necessária. Nós temos questões de leis, então, também que são exigidas complementares ou 2/3, que seria por lei ordinária, daí a gente pode debater essa questão também. Então, é no dia a dia que a gente começa a encontrar alguns, e a gente cada equipe está fazendo as suas anotações, né, para que a gente possa colaborar nessa iniciativa que foi excelente da sua parte. Obrigado. Gostaria de encaminhar, se possível, até sexta-feira. Tranquilo, se quiser até depois de sexta-feira, se tiver mais algumas sugestões, podem ir encaminhando para a comissão. Pode encaminhar para o e-mail do vereador Kaminski também, sem problema nenhum. A gente vai, depois que a gente concluir no mês de maio essas reuniões com a sociedade civil organizada, com os grupos organizados, a gente vai fazer os debates de mérito, né? E aí a gente vai estender. Eu quero passar a palavra para o vereador Kaminski, para ver se ele tem algum questionamento à doutora Ana, antes de eu passar a palavra para o Cascais, nesse dia que vai a primeira votação, inclusive o PLC 16, que acaba com a famigerada taxa de publicidade. Graças a Deus. Vereador Kaminski. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que estão participando, doutora Ana, doutor Cascais, enfim, todos que sintam-se cumprimentados em nome da doutora Ana. Boa tarde. De fato, essa questão do táxi é uma luta antiga, doutora, que inclusive lá atrás, há um tempo atrás, a gente vem tratando muito dessa questão, porque nós entendemos também que ela é autorizativa, né? Essa questão dos táxis, não concessão. Então, finalmente, o STF se manifesta nesse sentido, e eu acho que põe fim a um debate que vem se arrastando aí talvez há uns 8 anos para cá, né? Mais ou menos 8 anos que a gente vem tratando dessa matéria, dessa discussão, e, enfim, está se falando muito em novas licitações, etc. e tal, mas que precisa realmente a gente ter uma definição. E daí abriu a possibilidade do STF para a gente poder sentar e resolver essa situação. Fico muito feliz que a senhora tenha trazido à baila essa discussão, porque de fato merece uma atenção da Casa Legislativa e dessa Procuradoria com toda certeza. E é importante que a senhora traga as informações, mais do que ninguém, talvez a senhora tenha informações importantes que possa contribuir de maneira decisiva à comissão, assim também como os demais, né, o pessoal da estrutura aí do direito tributário municipal, que é importante trazer mesmo. E tem tido muitas reclamações no âmbito do direito tributário, e um dos aspectos é essa questão da taxa de publicidade, que é uma outra luta que se trava há bastante tempo, né? Porque isso acaba atrapalhando no exercício empresarial aqueles que consideram a taxa fugindo um pouco da conduta, né, da conduta publicitária, né, e tornando mais acessível, né, mais em conta, menos oneroso, até porque acabou surpreendendo muitos os empresários, porque isso acabou causando um valor expressivo, excessivo até, e atrapalhou bastante no dia a dia daqueles que exercem a atividade, especialmente aqueles menores, aquelas que eu citava sempre, uma barbearia aqui de Criciúma, muito antiga, com 60 anos de barbearia, vereador, e o adesivo na porta estava onerando, né, eles faturavam lá R$3.000 por mês, e de repente recebeu um carnê lá para pagar R$700. Então ele levou um susto,
né, muito grande, ele até me autorizou, tal. Na ocasião eu fiz comentário, etc. Então, é um ponto importante, e as pessoas que estão conversando conosco, estão trazendo as suas demandas. E a senhora não precisa ter muita pressa de fazer até sexta-feira, não precisa, tá? Pode com paciência, usando toda a sua estrutura, trazer todos os gargalos existentes para que a gente possa discutir, propor as revogações, propor as alterações, trazer novas leis, inclusive, revogando aquelas obsoletas, né, que não se aplica. Eu acho que a casa está muito acessível a isso, a casa tem se mostrado muito, muito parceira, então a gente realmente conta muito com vocês para poder fazer um relatório a contento, que contemple todos, o executivo, o legislativo, e especialmente aqueles que utilizam do ordenamento jurídico para suas atividades no município. Obrigado, doutora, obrigado a todos. Obrigado, vereador relator. Passando a palavra, então, ao Luiz Fernando Cascais, ao Fernando Colete e ao Pedro Lopes, que são da fiscalização tributária do município. Boa tarde, vereador, boa tarde a todos. Antes de iniciar a fala, eu preciso registrar aqui a satisfação que nós temos com essa atitude, essa postura, essa iniciativa dos senhores, porque, de fato, para o contribuinte, já é uma dificuldade cumprir as obrigações, né? Quando elas são confusas, quando elas não se sabe se está valendo, se já foi revogado tacitamente ou não, fica ainda mais difícil. Então, parabéns por essa iniciativa, eu acho que é fundamental isso, a gente ter a nossa legislação quanto mais enxuta possível e atualizada. Com relação à questão tributária, a gente deve ressaltar que o nosso Código Tributário remontava a 84, era a lei 2044 de 84. Era antes da Constituição o nosso Código Tributário, né? Então a gente conseguiu, em 2018, fazer a consolidação de toda a legislação tributária no município de Criciúma, e foram revogados, naquele momento, 75 leis. O contribuinte, para resolver a sua questão tributária, ele precisava conhecer e cumprir 75 leis. Então, essas 75 leis foram revogadas. Hoje, existe somente uma, que é a Lei Complementar 287, de 2018, que trouxe um avanço muito grande, em termos de facilidade, para o cumprimento dessas obrigações tributárias. Então, dessa parte já está resolvido, muito embora anualmente a gente faça alguns ajustes finos nessa lei. É o que está acontecendo, por exemplo, agora, no projeto de lei que vai para votação hoje, que é o 16, que fala sobre a publicidade, mas que também fala de uma outra situação bastante importante, que é a não incidência de alvará de funcionamento em atividades de baixo risco, né? Então, isso é bastante importante também. Ontem foi aprovado também, depois o Jimmy provavelmente vai comentar isso, uma situação que é de extrema importância também para o contribuinte, que vai trazer muito facilidade e agilidade para ele, que é o enquadramento empresarial simplificado, que foi aprovado ontem, o PL 30, que vai permitir, em curto espaço de tempo, que nós consigamos liberar alvará de funcionamento para empresas no mesmo dia. Né? Então, ele faz a solicitação hoje, existe, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Estado, um sistema linkado com Receita Federal, Junta Comercial, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Meio Ambiente, junto com a Prefeitura e todos esses órgãos, de forma automática, respeitando, evidentemente, alguns critérios, né? Será expedido o alvará de funcionamento no mesmo dia. Então, parabenizar por essa aprovação também na data de ontem, que a Câmara fez do projeto PL 30. Com relação a outras coisas que nós estamos fazendo, vereador, eu precisava antecipar para vocês, nós estamos desenvolvendo um estudo muito forte com relação à COSIP, porque uma grande quantidade de lâmpadas já foram trocadas nesse governo por lâmpadas de LED, e o consumo de energia elétrica dessas lâmpadas de LED, ele é sobremaneiramente inferior àquelas lâmpadas incandescentes. Travou o Luiz Fernando Cascais. Saiu da reunião. Travou o Luiz Fernando Cascais.
Ó, tá voltando, tá retornando. Retornou, Cascais, pode dar prosseguimento. Perdão, então. Então, com relação à COSIP, a gente tem já, é sabido que o consumo de energia elétrica da iluminação pública do município está caindo em função da substituição das lâmpadas por lâmpadas de LED. A gente, até o final do ano, seguramente nós vamos ter concluído esse estudo, ver o quanto é essa economia, e essa economia será repassada aos contribuintes em forma de redução da COSIP. Isso nem poderia ser diferente, né? Porque a COSIP não pode ser superavitária, ela tem que ser responsável para cobrir os custos da iluminação. Então, a gente está fazendo isso de forma muito sistemática, muito consciente, para que a gente faça ainda esse ano, encaminhe a vocês, um projeto de lei nesse sentido. E também, foi nos passado uma incumbência pelo prefeito de fazer um amplo estudo de um projeto de impulsionamento para a retomada do crescimento pós-Covid. Então, nós estamos fazendo uma série de simulações, uma série de cálculos que vão resultar, provavelmente, em ampliação das isenções de alvará de funcionamento de empresas, redução, provavelmente, de ISS de profissionais autônomos, né, e outras situações, além dessa da publicidade que já vai ser votada na data de hoje, situações que vão facilitar, desburocratizar e desonerar, do ponto de vista tributário, o nosso contribuinte. Vocês lembram de mais alguma coisa que eu tenho esquecido? Não. Então, eu acredito que da parte tributária era isso. Nicolas, reitero o nosso agradecimento por essa iniciativa, que ela é fundamental. E parabéns mais uma vez. Obrigado, Cascais. Relator, se tiver algum questionamento, senão vou passar a palavra para o vereador Paulo, que tinha um questionamento para o Cascais, vereador. Vereador Paulo, tem que ser ali na questão de ordem, vereador Paulo. Vereador Paulo Ferrarese tem um questionamento, Cascais. Ou na tribuna, Paulo. Ele só vai pegar o microfone aqui e já vai fazer o questionamento. Quero cumprimentar o senhor presidente, vereador Nicolas Martins, secretário vereador Obadias, vereador Júlio Camis, vereador Salésio, Giovanni, que está presente aqui conosco, doutora Kate. Também cumprimentar a todos os funcionários públicos da prefeitura, Cascais, doutora Ana, todos Fernando que está acompanhando. Cascais, eu tenho uma solicitação de contribuinte sobre quando um cidadão da nossa cidade ele tira o ITBI para fazer uma escritura, para transferência de escritura, vai para o cartório, faz a escritura e às vezes não faz o registro. E tem um artigo na lei, no Código Tributário, se não me engano, a Lei 227, 2018, que prevê a prescrição dessas taxas, perdendo as taxas se não for registrada a escritura num prazo de 5 anos. E nós vivemos numa cidade que tem muitas pessoas que quando compram imóvel, compram no limite financeiro, faz a escritura, não registra, depois de 5 anos, se ele for registrar, acaba perdendo o ITBI e também o valor pago no cartório para fazer a escritura, pelo fato de não ter registrado essa escritura. Então, essa é uma pergunta, se não daria para rever esse artigo no Código Tributário e ter a dispensa de não ter que pagar novamente o ITBI também, a execução da escritura. Obrigado, vereador Paulo. Cascais. Então, vereador, essa pergunta é difícil sabe? De supetão, assim, eu diria, de fato, o nosso Código Tributário prescreveu, ele vai ter que pagar de novo, né? Agora, é muito razoável essa colocação do vereador, e eu acho que minimamente mereceria um grande estudo para a gente verificar a possibilidade de alteração disso, né?
Eu não conseguiria responder, não sei se a doutora Ana teria uma luz maior do que a minha agora, mas de imediato, assim, eu não saberia responder. O que eu posso responder, de fato, na nossa Código Tributário, existe esse entendimento, essa orientação no sentido de que, se ele não fez a transferência do imóvel, passaram-se 5 anos, ele vai ter que pagar de novo, porque prescreveu aquele valor lá. Agora, eu me comprometeria, sem problema nenhum, em fazer um estudo disso aí, pediria até ajuda da Procuradoria, para, eventualmente, a gente fazer uma alteração nesse dispositivo, para que ele possa se beneficiar desse pagamento que ele, de fato, já fez lá no passado, né? Doutora Ana, gostaria de destacar? A palavra à senhora. Eu concordo com o Luiz, porque a Procuradoria, nos pareceres jurídicos, tem se manifestado sempre pela prescrição, em decorrência, né, das previsões que nós temos atualmente. Mas concordo com o Luiz que merece um estudo, Luiz, mesmo, essa questão. Porque é bem comum acontecer isso, né, a gente sabe. Então, a gente poderia analisar, sim, a possibilidade. Então fica como uma sugestão também, né, do vereador Paulo e da própria comissão para verificar esse estudo de viabilidade. E, vereador Paulo, obrigado pela contribuição. Vereador relator, algum questionamento ao Cascais? Posso passar para o Jimmy? Eu até acho que... né? Até acho que não é nem um questionamento, até porque os convidados não estão aqui mais no sentido de contribuir para que a gente possa elencar alguns aspectos para ser analisado, né, vereador Paulo? Eu acho que não é nem o questionamento em si, né? Não é nem o questionamento, até porque essa questão aí, de fato, é complicada, porque segurar talvez um contrato do prazo de 5 anos, né, por exemplo, e prescrever, pode ser uma burla do próprio sistema, né? Então a gente tem, realmente, de fato, merece uma atenção, talvez um estudo, uma análise, porque também não pode comprometer aí um ato jurídico, né, estabelecido através do contrato. Então tem que ser analisado. Então não sei. Vamos, quem sabe, evoluir um pouco, né, doutora Ana, nessa questão aí, porque não pode deixar de recolher um ITBI em decorrência, talvez, de um contrato de gaveta, por exemplo, né? Então é uma situação complexa a ser analisada, né? E não sei se essa questão constitucional, né, doutora? Vereador Camis, pelo que eu entendi, me corrijam se eu estiver errado, o que nós entendemos aqui foi que teria sido pago o ITBI, mas não teria sido realizada a transferência, é isso, né? Foi esse o questionamento, né? É isso, né? Faltou o registro, Então, na verdade, foi pago. A gente tem situações assim, a gente teve... É um fator complicado isso, né? Porque tu teve o período para fazer e acaba não fazendo, quer dizer... tu pagaste, né? Tu fizeste o pagamento, mas tu não foi lá no registro para efetuar a transferência. Sendo que talvez o maior custo já tenha sido... O ITBI, né? Não sei. Tem que ser bem discutido, tem que ser bem analisado. Mas os nossos pareceres são sempre pela prescrição. É decadência, na realidade, né? É decadência. Tá bom. Perfeito. Aí, obrigado, vereador. Passar para o Jimmy Brígido, chefe do Departamento de Fiscalização Urbana, que o DFU, né? DFU da Prefeitura de Criciúma, que muitas vezes é um foco de busca de melhorias constantes, principalmente por conta dos processos, e a gente sabe a demanda que vocês têm de processos no DFU e como que a gente pode ajudar, inclusive, nessa situação legal, em revisão legislativa, em agilidade legislativa, revogação, consolidação. Fica a palavra para você também, Jimmy. Boa tarde a todos. Tudo certo aí com a voz? Estão todos ouvindo? Então vamos lá. Sintam-se todos cumprimentados. Hoje, digamos assim, a nossa Bíblia aqui da fiscalização seria o Código de Obras, né? Que há pouco tempo passou por uma revisão e no final de dezembro foi revogado o anterior e hoje a gente passa então a trabalhar com esse que a gente tem. Então
O código de obras que a gente se baseia e trabalha, é uma grande parte da demanda aqui do setor, então está, digamos assim, foi revisado, né? Passou por essa revisão e hoje tá tudo bem encaminhado, tá tudo certo, né? Se tratando do código de obras. Há pouco tempo atrás a gente teve uma conversa com o Cascais e alguns artigos seriam retirados do Código Tributário e passados então para o Código de Posturas, que eventualmente a gente trabalha aqui também. E essa alteração a gente já estava fazendo, né, um pouquinho antes de chegar esse ofício para essa reunião, né, Nicola? E a gente já estava trabalhando essa alteração, de tirar algumas coisas do Código Tributário e repassar para o Posturas, que seria mais essa parte aliada à fiscalização de alvarás. Isso já está sendo trabalhado aqui dentro, isso já está sendo pensado, está sendo visto, assim como a criação também de uma comissão para julgamento dos processos, para a nossa segurança jurídica aqui também do nosso setor. Então, a gente tem algumas pequenas alterações dentro do Código de Posturas que a gente já está trabalhando e acho que daí depois a gente repassa para vocês, certo? E acho que é bom dar uma revisada, que é um exemplo que aconteceu no ano de 2020, da Lei 3.362 de 96, que ela trata sobre a instalação de portas de segurança nas agências bancárias. É um acontecimento atípico que teve aqui com a fiscalização e a gente foi trabalhar em cima da legislação municipal que a gente tem, que é essa lei que eu acabei de citar. E resumindo, né, a gente tomou todas as providências em relação aos processos administrativos, como notificação e multa. E por se tratar de uma lei de 96, o valor do FM que a gente aplicou, né, estava muito defasado, e corrigindo para o FM atual, né, deu um valor bem significante, assim. Então é bom a gente dar uma revisada nessa lei também, caso vier a aparecer alguma outra situação específica dessa. Eu acho que seria isso, certo? O nosso código de obras, como eu falei, ele está bem montado, está bem estruturado e foi feito ao final do ano de 2019. Código de Posturas, a gente já está trabalhando algumas modificações e após essa reunião eu posso encaminhar isso para vocês. Certo? Jimmy, obrigado pela contribuição. A gente estava inclusive conversando com o vereador Kaminski agora sobre essa lei que você destacou, a 3362 de 96. Vereador Kaminski, passar a palavra para ele. Inclusive, Jimmy, na realidade, nós aprovamos na casa, até por iniciativa nossa, uma lei que trata sobre a segurança interna 24 horas. E 24 horas para os bancos. E mais do que nunca, depois do último fato ocorrido na cidade, talvez isso mereça uma atenção especial, né? Que é aquele atendimento 24 horas, dando condições, a vigilância interna blindada, com câmeras externas e internas, com acesso à polícia, que poderia até facilitar, né, ou intimidar a ação criminosa. Isso é uma lei que nós aprovamos, foi nessa lei, eu acho que foi em 2018, 2019, mais ou menos isso, né? 19, não sei se tu tens conhecimento dessa lei, ô Jimmy. Tá? Que acho que caberia até também a gente fazer um estudo em relação a isso também. Aproveitar a oportunidade de tratar dessa matéria. Obrigado, vereador. Quero abrir a palavra, então, aos vereadores membros da comissão, se tiverem algum questionamento à doutora Ana, ao Cascais, ao Pedro, ao Fernando ou ao Jimmy. Vereador Miguel, vereador Zairo, os vereadores que estão online primeiro. Vereador Miguel, a palavra é do senhor. Boa tarde a todos. Eu queria fazer uma colocação, eu tive esses dias junto com o Jimmy ali, a respeito de imóveis abandonados, né? Só na nossa região lá, nós temos 3 imóveis longe, talvez 150 metros um do outro. Imóveis até assim, de um certo ponto de médio e grande porte, abandonados lá.
com as cercas da construção já caindo, cheio de mato, enfim, aí a gente vai lá, faz aquela denúncia para ter uma limpeza, aquela toda história, né? Usuário de droga e etc. A minha pergunta é o seguinte: por que não daria de talvez mudar a lei, fazer algo do tipo, vamos lá, quando o cidadão não paga o IPTU lá por não sei quantos anos ali, 3, 4 anos, o imóvel vai para leilão. Eu acredito que seria dessa forma. Também não daria de adaptar, tipo lá, a obra está parada faz 4, 5 anos, o cara é notificado, o cara não roça, não mantém limpo, também não poderia ir para leilão esse imóvel? Eu pergunto, porque são várias obras que se encontram abandonadas em Criciúma. Então é uma maneira também de espremer o pessoal para não ficar nessa situação. Fica essa minha dica e a minha pergunta ao mesmo tempo, né? Vereador, sobre esse assunto, nós temos aqui a Comissão de Gerenciamento de Imóveis Abandonados, o DIME faz parte também conosco, e nós temos uma série de processos que já estão em análise pela comissão. Isso demanda, na verdade, despesa, né, do município, na demolição, como aconteceu recentemente ali na Centenário. O DIME tem solicitado alguns específicos e também a Defesa Civil. Nesses casos, a gente imediatamente, a gente já se reuniu, já notificamos em mais de uma oportunidade, a fiscalização já foi mais de uma vez, a questão é que depois dificilmente nós conseguimos recuperar esses valores, e é um valor alto gasto nessas demolições. Nós não conseguimos cobrar. O Código Civil, ele já prevê, a Lei Civil já prevê a questão da declaração de vacância dos bens válidos. Nós temos um decreto aqui também, posso encaminhar para o senhor, mas sim, é um procedimento que é possível e qualquer imóvel, né, ou obra abandonada, mas ela tem que estar, acontece às vezes de estar abandonada, mas o IPTU está sendo pago um dia. Nós tínhamos, por exemplo, um proprietário que morava no Rio de Janeiro, o terreno, a propriedade era abandonada, mas o IPTU estava em dia, né? Então nós não conseguimos declarar, no caso, a vacância, mas nós conseguimos cobrar os valores da demolição. Então, enquadrar na palavra abandonado é que é o complexo, né? Porque se ele está pagando IPTU, ele não está abandonado. O proprietário não abandonou esse terreno. Mas é um destaque importante que o vereador Miguel traz também, que pode ser debatido o mérito também pela nossa comissão. Sendo assim, gostaria de perguntar se o vereador relator tem algum questionamento ainda. Eu destaco a procuradora Ana Cristina Youssef, o Dime, Cascais, Fernando, Pedro. Cascais, gostaria de fazer algum destaque? Mais uma rápida colocação. Claro. Com relação à taxa de publicidade, eu só queria ressaltar assim, se for levantada uma preocupação por algum vereador. E assim, poxa, mas vocês vão revogar a taxa de publicidade? Então a cidade vai virar uma bagunça, cada um vai poder fazer o que quiser na cidade, vai virar uma poluição visual. Então, só para deixar bem claro, o que está se revogando é a taxa de publicidade, é a cobrança daquele valor anual. Não se está revogando as normas relativas à publicidade. Essas continuam rígidas, continuam valendo. Se a pessoa não cumpri-las, ela está sujeita a uma multa, se não cumprir. O que se está revogando é só aquela cobrança anual da taxa de verificação do cumprimento da publicidade, né? Então, só deixar isso bem claro. Perfeito, Cascais. É importante destacar justamente isso, né? Que o que está se revogando é essa taxa anual. No entanto, as regras de publicidade continuam no Código de Posturas normalmente como estão hoje. O que muda é essa taxa anual, que é a principal reclamação de ASIC, CDL, dos comerciantes e tudo mais, vereador Kaminski. De fato, a maior reclamação, na realidade, é a cobrança anual, viu, Cascais? É a cobrança anual. E uma outra situação que se discutiu muito aqui, aí serve já para a provocação tua aí, tá? E começar a dar uma pensadinha também, ô Cascais, é que o pessoal vem reclamando muito
vem falando bastante, e até houve uma provocação nossa aqui da comissão, com relação à poluição, tá? Poluição que é existente hoje em Criciúma em relação às publicidades. Existe um desgaste visual, né? Uma poluição visual. Obrigado, Giovanni. A poluição visual. Isso se falou bastante também, que é uma desorganização na realidade, né? Todo mundo bota uma placa do jeito que quer, um bota a placa de um jeito, bota fala sobre luminoso, essa questão exagerada. Tem gente que bota uma placa luminosa exagerada, ao ponto de comprometer o motorista, né? Porque de repente você está defrontando uma placa luminosa absurda, uma luminosidade que ofusca de verdade o motorista que vem no sentido contrário. Então, isso também foi muito questionado. Então, eu estou trazendo isso, é claro que isso aí futuramente vai ser objeto da relatoria. No entanto, cabe aí talvez já considerar aí uma provocaçãozinha aí para a sua fabulosa e brilhante mente, né, para já pensar um pouquinho sobre esse aspecto. Apesar que a mente brilhante aqui é do Nicola, né, mas a sua mente também é muito brilhante, então já vou te provocando aí em relação a isso. Tá bom? Obrigado, vereadores. Obrigado, vereador presidente. Agradecer ao vereador relator. Destacar, então, doutora Ana, Cascais, Fernando, Jimmy, ao Pedro também. Se vocês puderem depois encaminhar por e-mail a nós em tópicos também essas sugestões, como o próprio Jimmy colocou, da 3362, de outras leis também que podem ser alvo de debate de mérito pela nossa comissão, é muito importante que vocês passem isso a nós. Depois o vereador relator vai organizar para que depois os 10 vereadores que fazem parte da comissão possam fazer essa análise de mérito também. Agradecendo aos vereadores que fazem parte da comissão, participaram da nossa reunião de hoje, e já quero convocar a próxima para terça-feira que vem, dia 11, às 3 da tarde, com as entidades educacionais. O NESC, SATIC, ESUCRE, as escolas particulares também foram convidadas, bem como os DCEs de ESUCRE e o NESC. E agradecer a presença de todos, né? Cumprimos o nosso horário, que era o combinado, e aos vereadores até às 5 da tarde na nossa sessão ordinária. Um abraço, obrigado, doutora, obrigado aos fiscais, obrigado, Jimmy, também. Até mais.